FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1. Você ligado nos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é terça-feira, feriado de 21 de abril. Estamos ao vivo e vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. O basquete do Unimed Campinas entra em quadra hoje às 5 horas da tarde para enfrentar o Sport em Recife. As campineiras ocupam a vice-liderança da competição com 13 pontos em 7 jogos. Já o time rubro-negro é o penúltimo colocado com 9 pontos em 8 partidas. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Feriado, mas de muito trabalho no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta está se preparando para enfrentar o América Mineiro, o Coelho, o reencontro entre Roger, treinador formado na base da Ponte como atleta e que ainda não teve a oportunidade de assumir o comando da Macaca, hoje treinador do América. E a Ponte que vive aí uma indefinição a respeito dos atletas que estão no departamento médico, principalmente David Braz e Elvis, que continuam como dúvida para o duelo de sexta-feira. E o Cleveland Cavaliers abriu 2-0 diante do Toronto Raptors na série válida pela primeira rodada dos playoffs da NBA. Jogando em casa na Rocket Arena, o time de Ohio venceu por 115-105. A vitória veio numa noite inspirada do trio Donovan Mitchell, James Harden e Evan Mobley, que juntos somaram 83 pontos. O jogo 3 acontece na próxima quinta-feira, às 9 da noite, em Toronto. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. São Paulo e Corinthians entram em campo hoje pela quinta fase da Copa do Brasil. Às 7h15 da noite, o tricolor, sem o volante Bobadilha, mas com a maioria dos titulares em campo, recebe o Juventude no Morumbis, enquanto às 9h30 o Corinthians terá a equipe mista para encarar o Barra de Santa Catarina em Florianópolis. Na quarta, o Santos, sem o goleiro Gabriel Brazão, pega o Coritiba na Vila Belmiro. E na quinta-feira, o Palmeiras pode ter o atacante Paulinho diante do Jacuipense no Allianz Parque. A FIFA divulgou hoje a atualização do ranking de seleções femininas. O Brasil continua na 6ª posição, mas foi ultrapassado pelo Japão, que subiu 3 colocações com a conquista da Copa Asiática. A Espanha permanece como líder da lista, seguida pelos Estados Unidos. E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Só joga na segunda-feira, na próxima segunda-feira, contra a Ferroviária fora de casa. O técnico Hélio Cizenando não vai poder contar com o zagueiro barra volante, barra lateral direito, Rafael, que recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. O Bugre tenta aí contornar a crise depois das declarações infelizes do técnico Hélio Cizenando. No tênis, Nauhane Silva, Naná, perdeu em sua primeira participação em um evento de nível 1000 na estreia do Qualify de Madrid Open. A brasileira de 16 anos enfrentou a Daria Sinugur, ucraniana, número 101 do mundo, e perdeu por 2-0, parciais de 7-5 e 6-1.
Hoje tem Copa do Brasil, hein, Fábio Scheibe? Grande forte abraço, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Destaco a quinta fase da Copa do Brasil, tirando os grandes de São Paulo. Teremos mais jogos também nesta tarde e noite de terça-feira. Às 5 da tarde, o Botafogo recebe a Chapecoense no Newton Santos. Às 7h30 tem Grêmio e Confiança. 9h30 da noite, além do jogo do Corinthians contra o Barra lá em Florianópolis. Lá no Mangueirão, em Belém, tem Paysandu e Vasco da Gama. Esses são os jogos de hoje da quinta fase da Copa do Brasil. Destaco também a Série A2. Estamos acompanhando aqui no nosso monitor, Júlio, o primeiro jogo das semifinais. Daí vai sair o time classificado, um dos times classificados para a Série A1 do Paulista do ano que vem, para a elite do Paulistão. Estão jogando Juventus e Votuporanguense na Rua Javari. Começo do segundo tempo, 0-0. A partida de volta é na semana que vem, lá em Votuporanga. Sabe que é um estádio que eu não conheço ainda? Eu também, trabalhei. eu fiz um jogo lá. Mas foi tipo uma quarta-feira à tarde, uma Copa Paulista. Não tinha nada de atrativo. É, cara, eu preciso fazer um jogo de domingo aí, né? De manhã, em 2018 eu fiz, eu fui em algumas vezes pra torcer. 2018 eu fui pra trabalhar. Guarani e Juventus. Guarani venceu a partida. Era um sábado de carnaval, cara. Eu lembro desse jogo. Lotou. Quando a gente tava lá na outra, deu problema na linha, na internet. Não tinha internet, né? Aqui vocês também deu um problema. Quem ajudou a gente foi o J. Sampaio, que é de lá. É, isso aí. Foi um sábado de carnaval, mas nossa, a torcida do Guarani invadiu lá, foi muito legal. Ô, Carlos Eduardo, aproveite o ensejo. Vamos lá. Um abraço pra você, bom dia mais uma vez. Diego Alves, ligado aqui no programa. Diegão é monstro. Como temos rodada de Copa do Brasil hoje, por gentileza, pergunte ao Carlão se ele lembra do zagueiro Bandoche, que disputou a final da competição em 99. Lembra, jogador do Botafogo, era um loiro. Mas loiro bem Santa loiro, Catarina, assim, sabe? Bem alemão. Ui, quase gol do Votuporanguense na casinha. Gol do Votuporanguense. Roberto Cavalo. E a uma distância boa, né? Porque o Votuporanguense agora tem a condição dos dois resultados iguais. Não leva pros pênaltis o empate entre os dois resultados. João Lucas Dionísio. O Votuporanguense, que nunca disputou a Série A1 do Paulista, faz 1-0 na Javari e leva boa vantagem de permanecer assim pra cidade do Votuporanga, cara. Sensacional. Bonito, hein? A bola veio rodando cheia de a torcida dos caras. Coloca aí, Ulisses Costa, quem fez o gol aí pra gente falar aqui, pô. Acho ano também, vai falar, colocar no CG ali. Os caras estão preocupados. Mas boa lembrança canal, do Diegão, Bandoche, velho. Bandoche. Nossa, esse time aí, tinha o Zé Carlos que jogou no Guarani, que dava flechada. Olha, a bola veio cheia de guizos. O goleiro defendeu. Goleiro. Atacante. Não, louco, cara. Olha a curva que a bola fez, cara. Não sei, mas assim. Eu acho que o vacilo foi do zagueiro ali, ó, que tava marcando o vento. Tem uma câmera atrás, ó, essa aí tá legal. Olha, bateu de direito o lateral esquerdo. Dava curva, dava pra fazer diferente, sim. Ela não veio tão... 23, Michael Jordan fez o gol da pro lado, pra frente, né? Futebol. Palmou pra frente. Marcos Nunes, achamos ali o gol. 23, Marcos Nunes, 1-0 do Votuporanguense. Marcos Nunes foi formado nas categorias de base do Taubaté. E depois passou ali pelo Tanabi, né? Uma rápida passagem, empréstimo. Gostava da noite em Tanabi. Não era assim do sereno, mas ele gostava de voltar cedo. Mas o problema era as companhias, né? Feriado, hein? Feriado é assim mesmo. Vamos lá. Estamos divagando. Pois então, seu destaque, Carlão de Freitas. O meu destaque hoje, o São Paulo, né? Entra em campo contra o Juventude. Hoje, pressionado o técnico Roger Machado. Infelizmente o Roger colhendo aí frutos em virtude de desmandos da diretoria, já chegou com prazo de validade. Acho que se o São Paulo não vencer hoje, pro Roger Machado vai ser o fim da linha. E Dorival Júnior rondando, né? O fantasma Dorival Júnior ali pelo Morumbi, na Giovanni Gron, que está por ali. E isso sempre aterroriza os treinadores do Tricolor, porque Dorival tem muita história no comando do São Paulo. Ó, o Diegão mandou aqui, é Bandock, né? Bandock. A pronúncia. Acho que ele era de Santa Catarina. Eu perguntei, você não falou nada. O Bandock começou a carreira no Joinville. Ah lá, tá vendo? Mas não é esse Joinville, era outro. Ele era bem galego. Joinville. Ele era ficou muito 5 galego. temporadas no Joinville. Aí foi pro Botafogo em 99, 31 jogos. Nossa. Do Botafogo voltou pro Joinville, foi pro Fluminense, voltou pra Joinville. Ele era o Renato Cajado do Joinville. Exatamente. Aí depois Remo, Ituano, CRB e terminou a carreira nos Estados Unidos, chegando no Purdy's. Mas era caneludo. Não é Estados Unidos não, maluco. Isso aqui é na Malásia. É verdade. O Botafogo, que nesse ano perdeu a Não é final pro Malásia, Juventude em casa, Copa do Brasil, Maracanã lotado, e o Botafogo acabou ficando no 0-0, deu o título ao Juventude da Copa do Brasil. O maior público de final de Copa 99, do Brasil. Exatamente. Malásia. Isso aí. É quase os Estados Unidos, né? É, quase igual. Estamos no ar. Você pode mandar a mensagem no feriadão, dia de Tiradentes, hein? Vamos rir. 9 Resetar o Botafogo em 986-9070. 99186-9070.
Ô, Diego, desce aí depois aí pra ter uma tiraram prosa aí nosso pra lateral. gente. Tiraram lá. Se tiver às 4 O da lateral tarde... que dá a origem do gol, né? Foi expulso, Ele que chuta, Número né? 6. Ele que chuta, né? Ixi, agora é pressão do Juventus. O moleque travesso vai pra cima. O moleque travesso Da Moca. Como é que chama o cunhado do Diego Sacomã? Jogou no Guarani, atacante. Mazola, lembra do Mazola? Mazolinha, era parceiro de Roger no Guarani. Jogou no Juventus. Brasileiro de 2010. O Sacomã também jogou, né? Jogou. Ambos os dois, eu diria, outro jogar. O Juventus não joga a Série A1 do Paulistão, a elite do Paulistão, desde 2008. Portanto, quase 17 anos aí. E a Votuporanguense que nunca jogou a Série A1. E do outro lado tem Ituano e Ferroviária. O Votuporanguense ou a Votuporanguense? Qual que é, Lupe? É o Votuporanguense, porque é o CAV, é o Clube... O Clube Atlético. Atlético Votuporanguense. E é o Itabaiana ou a Itabaiana? Se aplica aos dois. Essa é a licença associação. poética. Por que é o Palmeiras, então? Já que é clube, a né? sociedade. A Sociedade Esportiva Palmeiras. Só que o time. Acostumou já, né? Palmeiras. Não dá pra mudar agora também, né? Agora é muito Não. tarde, né? Trabalhos técnicos de Valmir Britoleto, câmara de stream. Quem tá aí? O Nilson? Nilson Belisário. Grande está com a pastor. gente no stream. O Pastor Pierre. 11 horas e 18 minutos. Estamos no ar com o CBN Esportes. Apresentação: Júlio Nascimento. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. O mês de ofertas começou na Toyota Nipônica. Garanta sua Hilux com bônus de R$25 mil no seu usado ou taxa zero. E o melhor, toda a linha Toyota com até 10 anos de garantia. Aproveite a linha Corolla e Corolla Cross à pronta entrega e o melhor, versões com isenção de IPVA. E não perca o lançamento do ano. Yaris Cross com versões à pronta entrega. Venha fazer um test drive hoje mesmo. Toyota Nipônica, sua melhor escolha Toyota. Consulte condições pelo site toyota.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado, às 10 da manhã, na CBN Campinas. Estamos agora com o Mário Quintino, trazendo informações do trânsito neste feriadão. Como estão as ruas de Campinas? Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Norte Sul aqui em Campinas, porque ainda tem operação de trânsito por conta da prova de ciclismo que acontece lá pela região. Então, atenção, tem interdições parciais, caso das proximidades da Carlos Stevenson e também já nas proximidades da Rua Nuporanga, atenção lá pelo trecho. A expectativa é que essa operação de trânsito siga ali até por volta do meio-dia, então já ficou alerta. Dá para seguir também pela região do Cambuí, através da Rua Maria Monteiro e também da Rua Coronel Quirino, já para acessar a região do Laurão. Na Anchieta, no centro de Campinas, por enquanto, boas condições nas duas pistas, e vale a gente reforçar que ainda tem a interdição na Barão de Jaguara por conta de um afundamento na pista, trecho que vai da Moraes Salles até a Ferreira Penteado, dá para seguir pela Irmã Serafina na região, que tem boas condições. Falando também da Santos Dumont, por enquanto sem problemas, tanto para acessar a Prestes Maia em Campinas, quanto para quem vai em direção de Viracopos e também de Indaiatuba. Ainda tem uma interdição no acostamento, quilômetro 48 em Indaiatuba. Mais cedo teve um acidente na pista sentido Salto, mas essa interdição então apenas no acostamento. Nosso ouvinte segue sem lentidão pela região. Júlio. Obrigado, Mário. Mário Quintino com as informações das ruas e avenidas de Campinas. Volta aqui na programação da CBN nesse feriadão. Agora 11 horas e 21 minutos. Grandes carreiras começam com escolhas certas. A Unip conecta você a mais de 30 mil empresas para estágios. Cursos com nota máxima no MEC.
Semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Praia Clube e Vôlei Renata disputam uma vaga na grande decisão. E o primeiro jogo acontece quarta-feira, dia 22, às 6:30 da noite, no ginásio do Taquaral. O jogo 2 está marcado para segunda-feira, dia 27 de abril, também às 6:30. Se necessário, o jogo 3, o jogo desempate, ele volta para Campinas e está agendado para o dia 1º de maio. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na Superliga 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Nova Toro Endurance a partir de 130.990 com sua Toro ou estrada na troca, mais taxa 0%. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu dar uma atenção aqui pra galera que está participando desse feriadão com a gente. Será que tem? O WhatsApp é 99186-9070. Bom dia, amigos da CBN. Com a suspensão do Rafael Rodrigues, será que vai pintar Rafael Nonato como volante? Abraços, JP de Moraes. Rafael Nonato? Eu senti uma crítica aqui, né? Eu falei Nonato? Não, você falou... Donato, mas é o Donato. Donato, né? Donato. Se eu falei Nonato, eu é Donato. que ele fez uma brincadeira com o Rafael misturando Rafael Donato. É porque eu chamo ele de Donatão, né? É porque eu senti aqui que o JP quis fazer uma crítica às improvisações do cara, Zenando. Eu tô começando a me incomodar o seguinte, tudo bem que o Rafael, ele tem sido aí vítima de críticas, cara. Ele é um jogador que ele ajuda e todo treinador gosta desses atletas polivalentes, né? Acontece que a dele é zagueiro. Como volante, ele até quebra um galho, como lateral, sinceramente, eu já não gosto, né? Como lateral direito. Um zagueiro pelo lado direito, ok, mas lateral direito eu já não gosto, acho que o Guarani perde muito ali. Agora, sem perseguição ao menino, né? Pô, ele é um profissional. Ano passado, mesmo com o insucesso do Guarani, ele foi um dos líderes do grupo, faz os seus golzinhos de cabeça, ajuda. Tem o lado, né? Eu acho que o Hélio foi por um caminho ruim, né? Na entrevista coletiva, talvez ali pelo calor do momento, a própria pressão que existe trabalhar no Guarani. Eu acho que é a primeira vez que ele trabalha num clube do porte do Guarani. Agora, não vamos perseguir o menino, né? O menino tá aí, tá pra ajudar, é um cara importante, é um polivalente. E eu espero que o Rafael, ele não seja aí estigmatizado pelas declarações do Hélio Cizenando. Ele é um jogador que está aí pra ajudar e tem ajudado. Mais participações aqui, o Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal do CBN Esportes aqui, trabalhando, mas ligado em vocês. Ótimo feriado a todos. Valeu, Wagnão. Então vamos juntos aí, né, nessa companhia, firmes e fortes. Na onda do esporte. no feriadão. Ganharam do Avaí fora de casa. Só time grande consegue. Dali Ponte, Emerson Dias. Mandando aqui. E, cara, tomara que essa vitória, né, tenha realmente mudado os ânimos, os bastidores aí, dado mais confiança pra Ponte, ainda mais uma semana decisiva, né? Sim. Porque o América, quem diria, é um confronto direto de Série B, né? O que a gente falava do Guarani, contra o rebaixamento. O Guarani tinha jogos em casa depois do empate com o Maranhão, também vale pra Ponte Preta. A Ponte ganhou fora, o resultado gigante também contra o Avaí, tá precisando dessa vitória, mas vai se confirmar realmente se tiver uma vitória contra o América, né? Nessa luta direta aí contra o rebaixamento. O América é o lanterna na competição, então pra concretizar, pra carimbar mesmo essa boa vitória da Ponte, uma vitória em casa é fundamental contra o América. Acho que a diferença, Chaib, é que a Série B é um pouquinho mais longa, né? Ah, sim. O formato de competição, ele... pintou o gol. Gol do moleque travesso. Até fumacinha lá. Quem fez? Eu não tenho a menor ideia, mas não tem problema, foi o 13. Só pra fechar, o Chaib, eu até concordo com isso, mas acho que a Série B é um pouquinho mais longa, né? Claro que não pode perder ponto em casa. Já perdeu pro Vila e já perdeu pro Ceará. Empatou com o Ceará, perdeu 2 pontos e perdeu do Vila, perdeu 3. Então vai ter que correr atrás, mas acho que a Série B ela permite um espaço maior de recuperação, já que a Série C são 19 jogos, né? 19, Então aí não pode vacilar, é empate fora e vencer em casa. O André tá perguntando aqui se é verdade que Arzul, Sebastião, o Arzul, está voltando pro Santos Futebol Clube, Antônio Lupe. É verdade.
O Arzu saiu do Guarani, preparador de goleiros. Eu sou muito fã do Arzu, velho. Eu também gosto muito dele. Gente boa, simpático. Ele tem uma cara de bravo, sabe? Um semblante ali de poucas ideias, mas não, ele é super gente boa e melhor, é um excelente profissional. Deixou o Guarani, tá voltando pro Santos, onde ele praticamente fez toda a carreira como preparador de goleiros. Então o Arzu, ele se despediu dos companheiros de Guarani e já está retornando à Baixada Santista. Agora fica o Chau, né? Que saiu da Ponte Preta, Diego Chau, e foi pro Guarani. Inclusive, no último jogo eles trabalharam juntos. Agora o Chau segue aí sozinho. Acredito que o Guarani deve buscar aí um auxiliar ou até um outro preparador de goleiros para trabalhar. Ou até mesmo, sabe quem que é o preparador de goleiros da base? É o Leandro Santos, que aliás sempre acompanha a CBN. Grande abraço pro Leandro Santos. Quem sabe ele pode ser efetivado. E tem história de vitória no Guarani, história de acesso, né? Fez parte daquele elenco maravilhoso de 2016, né? Quando consegue o acesso, aquela virada sobre o ABC sensacional. E o Leandro pode ser, sim. É um cara que tem condição, tá há algum tempo no Guarani, conhece o Guarani, criou raízes na cidade. Seria um nome legal e um cara identificado com a torcida. O Arzu ficou no Guarani o quê? Um ano, mais ou menos? Ele chegou com o Marcelo, né? Ele chegou um pouquinho antes do Marcelo Fernandes, foi isso mesmo. Ele então deu menos de um ano no Guarani, né? Junto com o Farney, né? Se não me engano. Foi nessa época aí, abril, maio, junho. Não, o Elano veio antes, né? Marcelo, a galera da Baixada. A leva toda do Mas, peixe. cara, o que disseram, assim, o que as pessoas dizem, né, de bastidores, assim, do Guarani, é que a metodologia de trabalho que o Arzu deixa, ele deixa um legado, de fato, assim, dentro do Guarani. Cara, 28 anos de Santos. Pô, tem muita história, né? Trabalhou com vários goleiros grandiosos na história do Santos, desenvolveu muito deles, só que é uma volta que também chama atenção, porque o Marcelo Teixeira deu uma entrevista essa semana dizendo que a ideia era renovar cada vez mais o Santos, né? Aí o Santos volta. O Elano voltou pra lá? Voltou. O Santos tá perdido. Agora o Arzu tá voltando pra lá, então assim, não sei, ao mesmo tempo que o Marcelo Teixeira fala uma coisa, ele executa a outra, mas independentemente disso, acho que o Arzu sempre será um baita nome para era um baita nome pro Guarani, pra mim acima da divisão. E acho que mesmo muito respeitado, né? Mesmo nessa situação difícil do Santos, é um reforço para a comissão técnica do Santos, sem dúvida nenhuma. Eu penso dessa maneira. Eu também. O cara mais conhecendo a vida, ano né? passado eu acho que não foi nem pelo trabalho do Arzu, eu acho que a qualidade dos goleiros do Guarani, tirando o Mesquita, começa no passado, né? Sim. O Mesquita ainda é um goleiro que foi bem, né? Tinha alguns questionamentos por parte da torcida, mas eu acho que saiu tranquilo, deixou aí uma boa marca. Agora o André e o Dalberson não foram bem, pegaram esse momento terrível de reta final de Série C de 2025, mas com o Kaique tá louco, né? Porque aí você junta a qualidade do treinador de goleiros junto com a qualidade do goleiro, né? 2 profissionais de excelência, e aí deu muito certo, tanto é que o Kaique hoje é um destaque do Guarani. É isso aí, mais mensagens aqui. Cristiano Salvione, será que a Ponte vai manter os 60 conto pro jogo contra o América? Não tá caro, não? Não tinha um setor mais barato aí? Na Ponte, não. Eu não lembro. Eu vi que abriu hoje o check-in da Ponte. Acho que eu tô confundindo com o Guarani, porque o Guarani fez uma cabeceira a 10, né? Isso. Mas a Ponte, ela não tem adotado promoções nem com meia entrada de camisa e nem com o setor destinado à meia entrada. Então é 60 e 30, quem tem direito de meia entrada paga 30, quem não tem paga 60. Ai, eu acho caro. Aqui, ó, o rei dos xaropes aqui, ó, Renato Alves, Renatinho mandando aqui, ó, bom dia. A concorrente está entrando no ar agora, já tô mandando mensagem avisando que o Antônio Lupe não aguentava os problemas técnicos quando trabalhava lá. Abraço. Você contou a história aí da Rua Javari. Cara, foi um problema. Tá vendo? Tá só, distorcendo, mas... assim, ó. Não, o Renato Alves, ele tá indo pra um caminho muito. Caminho errado, Renatinho. Renato Alves da discórdia. Gosta da discórdia. Calma, Carlão, deu uma eu forte sei agora, que outro dia eu tava ali na Arena Jambeiro, onde ele bate uma bola, eu já tô com um belo material aqui pra gente colocar no YouTube do Renatinho Alves, que não é legal, viu? Não é legal. Os parceiros ajudam a gente. É pé de rato, Renatinho? Eu diria aí que que o futebol, ele perde muito com o Renato Alves. É igual você mesmo falava, colocava a chuteira direita no pé esquerdo e a chuteira esquerda na perna direita. Eu já tô com um belo material aqui em breve, se começar com essas coisas aqui, a gente vai colocar. É o rei do jambeiro, Ó, daqui a pouco a gente volta com informações do futebol campineiro e também do futebol paulista. Agora são 11h31. CBN Esportes Campinas.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 21 de abril de 2026. A Polícia Federal nomeou a delegada Tatiana Alves Torres para exercer a função de oficial de ligação no Serviço de Imigração Americano em Miami, nos Estados Unidos. O atual representante da corporação, Marcelo Ivo de Carvalho, foi convidado a sair do território americano. O delegado brasileiro participou da ação que prendeu o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. O Departamento de Estado acusa Marcelo Ivo de tentar burlar o sistema de imigração dos Estados Unidos para promover perseguição política. Ramagem fugiu do Brasil em setembro para não cumprir a pena de 16 anos de prisão por participar da trama golpista. O presidente Lula prometeu reciprocidade se tiver havido abuso na expulsão do delegado brasileiro. Ele deu a declaração antes de deixar a Alemanha e seguir viagem para Portugal. A Miss Maiara Cristina de Lima Fiel, do Paraná, se preparava para um concurso de beleza marcado para dia 29 de abril. Ela morreu aos 31 anos em razão de um infarto fulminante no domingo. O organizador do evento disse que Maiara Cristina estava com tudo pronto para participar do evento no fim do mês. A brasileira Biadade Maia foi eliminada na estreia do WTA 1000 de Madrid, na Espanha. Ela foi derrotada pela tenista espanhola Jéssica Bouzas Maneiro por 2-0 em pouco mais de uma hora de partida. Biadade já havia sido eliminada pela mesma adversária na primeira rodada de Indian Wells no mês passado. A brasileira tem apenas 2 vitórias na temporada. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações de Brasília com Rani Veloso. Rani. Oi, Marconi. Agora há pouco, em Portugal, o presidente Lula ironizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao defender uma reforma no Conselho de Segurança da ONU para tentar barrar o número recorde de guerras no mundo. O presidente Lula se referiu às supostas declarações de Trump de que teria acabado com 8 guerras. Lula sugeriu, em tom de ironia, que dessem logo um prêmio Nobel da Paz ao americano, para que o mundo pudesse viver em paz e acabassem as guerras no mundo. No encontro também, o presidente Lula criticou a tentativa do Parlamento Europeu de barrar na justiça o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia, que entra em vigor de forma provisória a partir do dia 1º de maio. A declaração foi dada ao lado do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Marconi. As informações foram de Rani Veloso, direto de Brasília. Agora são 11h35 no horário de Brasília. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta nesse feriadão. Como é que tá o jogo aí, Fábio Chaib? Tá na parada técnica agora, parada para hidratação. Então, 22 minutos da segunda etapa, 1-1. O Votuporanguense saiu na frente, o Juventus empatou.
A Votuporanguense tem um jogador a menos, o lateral acabou sendo expulso e é o primeiro jogo dessa semifinal, partida de volta na próxima semana lá em Votuporanga. E a gente esqueceu de falar ontem, Júlio, sobre o acesso de 2 times da Série A3, né? 2 times tradicionais, o Marília e a Portuguesa Santista conseguiram acesso, vão fazer a final da Série A3, portanto Marília e Portuguesa Santista estarão na Série A2 do ano que vem. Muito bem, vamos então com Gabriel Dudiak trazendo informações agora do futebol paulista. Depois de mais uma derrota no Brasileirão, a quarta sob o comando do técnico Roger Machado, o São Paulo espera que os duelos nas Copas sigam trazendo alegrias para o torcedor e calma para o elenco. Neste sentido, na noite de hoje o tricolor entra no gramado do Morumbi às 7h15 da noite para enfrentar o Juventude no primeiro jogo da 5ª fase da Copa do Brasil, etapa logo anterior às oitavas de final. Além de Marcos Antônio, Pablo Maia, Lucas e Ferreirinha, que já vinham sendo desfalques, o time não terá o volante Bobadilha, que sofreu com um quadro de inflamação no estômago e intestino. Negruti, que entrou contra o Vasco, é o favorito à vaga ao lado de Danielzinho. No mais, a equipe deve ser a mesma que iniciou o jogo diante dos cariocas no sábado. O Corinthians também joga hoje pela Copa do Brasil, no caso contra o Barra de Santa Catarina às 9h30 da noite. A equipe adversária é de Balneário Camboriú, mas mandará o jogo no estádio da Ressacada em Florianópolis. O Alvinegro usará muitos reservas neste jogo a fim de dar descanso aos titulares, que emendaram 4 partidas seguidas nas últimas 2 semanas. O goleiro Cauê, os volantes Alan e Matheus Pereira e os atacantes Dieguinho, Lingard e Pedro Raul são alguns dos atletas que devem receber oportunidades. Na quarta-feira, o Santos enfrenta o Coritiba na Vila Belmiro em mais um duelo da Copa do Brasil. Para este jogo, o Peixe não terá o goleiro Gabriel Brazão, que foi liberado por causa da morte do pai dele. Já na quinta, o Palmeiras joga com o Jacuipense da Bahia no Allianz Parque. Nesta segunda-feira, o atacante Paulinho e o lateral esquerdo Jefté participaram de parte dos treinos com um grupo de jogadores e, por isso, tem chances de estar no jogo. O volante Marlon Freitas, que foi desfalque por acúmulo de cartões, deve voltar à equipe titular. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. É uma semana mais tranquila, né? Para quem não está envolvido em Copa do Brasil, porém temos confrontos aí importantes durante a semana nessa Copa do Brasil. O caso mais complicado, eu creio que vai ser do Santos na quarta-feira, né? Amanhã acho que joga contra o Curitiba, duelo de Série A. Corinthians, tudo bem que o Barra está se destacando no cenário, né, da Série C também. O Barra parece que ele fez mais barulho no começo da temporada, né? Foi campeão catarinense, agora, né? Inclusive. Exato. Mas não vai ser páreo pro Corinthians. O Corinthians ainda disputando a segunda partida em casa, deve ter tudo para classificar na Neoquímica Arena. Palmeiras da mesma forma também, pega um time mais frágil, né? O Jacuipense, com o segundo jogo em Londrina, até que tava discutindo isso com o Carlão. Nossa. Também. E o São Paulo tem um duelo assim, não tão complicado, mas pode dar trabalho, né? Juventude frequentemente está na Série A, agora está na Série B também, não faz uma campanha tão boa na Série B. O problema de decidir fora de casa pode ser uma questão para o São Paulo aí, que tem no Roger Machado uma grande incógnita para o futuro do tricolor nessa temporada, né, Carlão? Eu acho que o ambiente desses clubes pode atrapalhar. Eu vejo, claro, como favoritos Corinthians e São Paulo, mas acho que o Corinthians vai sofrer um pouquinho lá em Santa Catarina. A tendência até de trazer o resultado ou o jogo vivo aqui para São Paulo, mas pelo significado da partida para o Barra, né? Os caras vão querer jogar a vida e o Corinthians creio que vai sofrer um pouco, mas a tendência de classificação. E o São Paulo, essa situação, né? Envolvendo o Roger Machado, eu falo até com certa indignação, porque, cara, eu lembro lá atrás a maneira como a diretoria manda o Crespo embora, e isso se reflete até agora. O Roger paga o preço, e até de uma maneira injusta, né? Porque o São Paulo chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, mas todo mundo sabia que ali não era o lugar do São Paulo, né? O São Paulo brigar por Copa Libertadores. Não tem muito segredo. Vai cobrar o treinador porque ele perdeu a liderança. Não tem. O São Paulo não vai brigar para ser campeão. Ele vai se contentar em ficar brigando, em lutar por uma vaga em Copa Libertadores. É isso que resta para o São Paulo. E as Copas, né? Porque a Copa sempre dá aí a possibilidade de você equilibrar um pouco mais. Aí o São Paulo tá forte em Sul-Americana, com possibilidades em Copa do Brasil. Só que, infelizmente, é aquilo que a gente sempre tem falado aqui. O Roger chegou com prazo de validade. Eu acho que a qualquer tropeço, ele, infelizmente, vai cair no São Paulo. Mais vítima
Eu ia falar outra coisa, mas mais vítima da incompetência da diretoria do que propriamente do trabalho, que ao meu ver é um trabalho normal. O homem foi dormir tarde ontem. Eu ia falar. Eu percebi. Então. Eu sei que você ia falar. Mas deu uma vontade de falar, porque realmente é o que a diretoria fez, né? Com relação ao Crespo, foi um C bem grandão, né? Como trouxe o boletim aí, o Corinthians vai utilizar um time misto, né? Também isso pode ser alguma Lingard vantagem. vai jogar, hein? Lingard O goleiro vai é jogar. o Cauê, né? Da Não, base. Não é o... Donelli? Donelli, não é? Não, Donelli os reservas do Corinthians são Donelli e o Longo, né? Não, mas é o outro menino. Que Vai dar uma pelo menos aqui possibilidade, no... Mas tem hoje ainda pra treinar, né? Porque o jogo é amanhã. Não, é é hoje, hoje, cara. Tá bem legal, hein? Ainda bem. É amanhã, 9h30? Hoje, Não, 9h30. é hoje 9h30. É que quando você é Corinthians 9h30, você remete à provável time do quarta-feira. Corinthians, ó. Não Cauê? tenho a menor ideia. Ele tava trabalhando aqui no Master, né? Cauê. Mateuzinho, E André... é palmeirense, né? Palmeirense. É Nossa, vai dar certo. Não, o Cauê da base, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri, ou Matheus Bidu, então. Alain, ou Raniel, Matheus Pereira, Dieguinho, Lingard, Kaique e Pedro Raul. Vai com o time seu, Corinthians. Reservão. Mas a zaga é titular, Gustavo Henrique sim. e o André Ramalho. Tomar cuidado, hein? Olha o Carlão, já preocupado aí. Tomar cuidado, vai brincar. Cara, esses o jogo jogos, da vida eles do são Barra, perigosos, cara. porque O jogo da vida dos Vocês caras. falaram, o Barra ele fez mais barulho no começo do ano. Não, mas é porque depois teve a saída do Eduardo Souza, né? Sim, Treinador. e alguns jogadores também deixaram Exatamente, o Barra. porque foi uma valorização comum diante do que eles fizeram. Até porque essa ascensão do Barra foi junto com a ascensão do Bodoglint lá. Então até tinha comparação ao Bodoglint com o Bodoglint brasileiro. E aí todo mundo se criou ali uma curiosidade, né? O que o Barra tem feito aí pra chamar atenção no cenário catarinense. Então. Mas tem como comparar, pô. O Corinthians hoje... Não tem como comparar a questão técnica, né? O Corinthians, mesmo com o time misto, ele é um time melhor do que o Barra. Só que aí, a gente tá falando de um clube que é empresa, é um clube que não tem dívida, é um clube que não tem pressão, e essa fase da Copa do Brasil, 2 milhões. A gente bateu um papo antes do jogo contra o Guarani de Bagé, e o presidente falou, parte do prêmio, se o Guarani passar, vai para os atletas. Então você imagina, um time estruturado, que não tem dívida, que tem ali a vida financeira saudável, tem 2 milhões, fala pra rapaziada, se ganhar do Corinthians, 1 milhão é pra todo mundo aí dividir. Nossa, se eu tô no time do Barra, eu como a grama, se ela é sintética, se é natural, se é barro, se é com coco, sei lá. E o time grande, normalmente, quando tem esses jogos, o time grande é meio blasé, né? Ele vai, toca de lado, acha que vai ser decidir na arena, né? Eu acho que o Corinthians passa, mas se não chegar forte, corre risco de um tropeço, mas o Barra que é administrado pelos gestores do Hoffenheim, o time alemão. Tem uma diretoria do Hoffenheim, tem uma ligação foi esses gestores que fundaram o Barra, inclusive. Hoffenheim que quando encontrou o Roberto Firmino, o Firmino era empresariado por Menezini. Não sei se até permanece, hoje, até hoje. Mas o Firmino... Nazário jogou lá, não jogou? Jogou? Também Eles foram vendidos juntos, né? E é do Nenê também, Nazário. Tá bem, tá na Ásia, tá na Coreia, né? Acho que é ídolo lá. Roberto Firmino, um dos jogadores mais inteligentes que eu vi jogar na Premier League. Faltou jogar no futebol brasileiro só, né? Quem sabe, né? Mas Roberto Firmino surgiu um pouquinho no Figueirense, né? Surgiu um pouquinho no Figueirense, mas aí já foi embora. 11h44, daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani e Ponte Preta. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E amanhã, aqui na CBN, tem transmissão de vôlei. O Vôlei Renato enfrenta o Praia Clube às 6:30 da noite com o Rafael Pio.
e Marcos Guarizo. Essa dupla vai trazer as emoções do jogo direto do ginásio do Taquaral. A outra semifinal, amanhã também o primeiro jogo, Cruzeiro e Minas, às 9 da noite. Lembrando que a grande decisão acontece em jogo único no ginásio do Ibirapuera. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira: molho de tomate Sapori tradicional sachê 300 gramas 98 centavos. Batata congelada Uai 2 quilos R$19,90. Leite condensado integral moça lata 395 gramas R$7,69. Água sanitária IP 2 litros R$4,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 21 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 47 minutos, sem gol, hein? Na casinha de quem, Fábio Chaib? Moleque Nossa! travesso, virando a partida lá na Rua Javari. Romário, nome de craque, marcando um belo gol, aproveitando o lançamento para a área, o cruzamento para a área. Ficou atrás do zagueiro ali, aproveitou a brecha para marcar o segundo gol do Juventus. Agora, 35 minutos da segunda etapa, o Juventus faz 2-1 para cima do Votuporanguense. Ô, Lupe, me tira uma dúvida. Você que é frequentador dos estádios, né? Já frequentou grandes jogos. Essa fumacinha que sai do gol, como é que é o controle dela? Por favor. Bate na rede, não é? Não, tem um cara que aciona. Então. Não é aquele do Internacional que sortou os papéis. Eu acho que é automático, o time do cara é muito bom, então. Não tem como. Louco, mas é muito instantâneo, lógico que tem. Pelo menos. Tá vendo? Levantei uma dúvida. Não, mas pelo que eu vi é o seguinte. Ixi, treta. O bicho tá pegando, hein? Do Votuporanguense, lá. O bicho tá pegando, gente. Vai, Lupe. Série A2, velho. O que acontece? Essas caixas, elas ficam atrás do gol. Sim. E pelo menos na época que eu acompanhava, onde tinha esse show pirotécnico, que alguns saem fogo também, né? Sim. Mirassol, Mirassol. Do Mirassol era sai. Um rapaz que ficava ali atrás. E aí na hora ele tem que ficar atento. Ele pega cara, eu acho que é uma parada mais automatizada. Será? Não tem como ser automatizado, eu acho que tem. Júlio. Ó, confira comigo no replay, ó. Bateu na rede, bateu. Não, tem um delay. Tem uns 2 segundos. E eu acho que o cara fica ali atrás, ali perto. Acho que na Europa é automatizado. É tipo uma maleta, sabe? Não, só do lado do Juventus. Aí dá uma confusão. Não, tem um de cada lado, mas ele só fica no lado que o Juventus ataca. Lembra num Bavi? Já pensou quanto para quem pegou sorte da fumaça? Lembra no ele é Bavi? rapaz. Contra nós. Mas no Bavi aconteceu isso. A empresa contratada para colocar fumaça colocou as cores do rival. Não lembro se foi no Barradão, na fonte nova. E aí, na hora do gol, a fumaça foi misturando, saiu a cor do rival. E aí a empresa foi processada, inclusive. Eu não lembro agora só se igual foi às vezes quando tem derby no Campo da Ponte, deve ter algum bugrino que mora ali perto. Aí já aconteceu do Guarani entrar em campo, agora entra tudo junto, né? Mas do Guarani entrar em campo e solta a fumaça verde do lado do Campo da Ponte. Mas acho que é o bugrino na casa deles. Se a torcida vê, invade a casa. É engraçado, é legal, pô. O técnico do Marcos Viola. Marcos Viola, ele é a cara do Everton. Lembra aquele Everton jogou no Palmeiras, Corinthians, atacante? Sim, Eu tive curiosidade de saber ele brilhou no futebol espanhol, cara. Isso, no Vila Real, não foi? No Borussia Dortmund. No Zaragoza e no Borussia Dortmund. Curiosidade de Dortmund. saber, no último jogo eu fui Ituano e Votuporanguense, muito bom time do Votuporanguense. Pô, a gente tá falando aqui devagando, o tempo tá passando, faltam 10 minutos pra acabar o programa. A gente não falou nada do futebol campineiro. Bora lá, vamos lá. Temos até, nem tantas notícias assim, mas algumas novidades aí, principalmente envolvendo o Guarani, né, Antônio Lupe? Que oficializou há pouco a saída do Arzu. Isso, o Arzu ele tá fora do Guarani. O Arzu ele aceitou uma proposta do Santos, preparador de goleiros. O Arzu foi anunciado no dia 1º de maio de 2025, ou seja, quase um ano à frente aí da liderança dos goleiros do Guarani. Ele chegou junto com o Marcelo Fernandes na época, o próprio Elano, essa rapaziada que veio do Santos, né? E aí, mesmo com a saída do Elano recentemente, a saída do Marcelo Fernandes também, o Arzu permaneceu trabalhando com os goleiros na Série C do ano passado.
ficou para 2026, só que agora o Arzu ele deve voltar para o Santos, onde ele atuou por mais de 20 anos, foram 28 anos como preparador de goleiros do Santos, trabalhou com os principais goleiros da história do Peixe, a história recente do Peixe, e se não me engano, pelo menos é um pedido aí do técnico Cuca, né? Que já tinha trabalhado com ele nas outras passagens pelo Peixe e solicitou o retorno do Arzu, que já solicitou o desligamento do Guarani, e agora o Guarani fica com o Diego Schau. Diego Schau era da Ponte Preta, foi contratado recentemente e ainda não se sabe se o Guarani vai ou não contratar um outro profissional para trabalhar ao lado do Schau nesse trabalho que é feito com os goleiros do Guarani. Em relação às outras informações do Bugre, aquela declaração ou as declarações, né? Porque mais de uma vez na coletiva o Hélio acabou transferindo responsabilidade sobre esse excesso de vaias da torcida, que a imprensa abastece o torcedor que já vai pro estádio com essa pressão ou até mesmo com esse rancor em relação a algumas escolhas do técnico do Alviverde. Isso não pegou bem não lá pro Elião, viu? O Elião Cizenando tá tendo a primeira experiência num grande clube, claro que já passou por outros clubes aí tradicionais, mas isso não foi legal. E o Hélio, ele tem um desfalque confirmado pro jogo contra a Ferroviária na próxima segunda-feira, às 20h, lá na Fonte Luminosa. O Rafael recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso da partida. Agora resta saber se, por exemplo, o Natan Melo vai ter condições, já estava em transição, se ele vai colocar um meia, se vai colocar um volante, se vai, sei lá o que ele vai fazer. Tem uma semana aí inteira para preparar a equipe e escolher o substituto do Rafael, que foi titular nos 3 primeiros jogos do Bugre na Série C, Júlio. O Natan Melo tem alguma chance, assim, de voltar? Acho que tem, né, Lupe? Acho que o ponto é quantos minutos ele aguentaria, né, a ponto de ser titular, né? Você sabe que o Natan Melo, tem muita gente perguntando, mas ele sofreu uma lesão contra o Palmeiras. Que dia que foi aquele jogo contra o Palmeiras? 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. A gente já tem 15 de março, 15 de abril, 2 meses. O que acontece? A lesão, ela foi grave. Mais de 2 meses, né? Não, e o Maranhão também, né? O derby foi 31 de janeiro, cadê o Maranhão? Então, mas o do Natan, o que eu tava perguntando, porque o treino foi aberto, né? Na semana passada, a gente viu ele já realizando o aquecimento com os jogadores do Guarani de chuteira. Isso é um indicativo interessante, porque se o atleta tá de tênis, é porque ele ainda não tá liberado para campo. E quando termina o aquecimento com os atletas que estão à disposição, ele fez um trabalho específico de força com o preparador físico. Porque nesse período de recuperação, o Natan Melo, ele perdeu muito músculo, muita força, né? A tal da massa magra. E isso poderia ocasionar uma nova lesão caso ele voltasse a jogar pelo Guarani. Então existe um trabalho específico, mas como tem uma semana cheia, acredito que pelo menos alguns minutos o Natan Melo pode jogar contra a Ferroviária. E o Maranhão, segundo o técnico Hélio Cizenando na coletiva, contra a Ferroviária já vai ser liberado. O Maranhão, ele nesse treino aberto, ele treinou normalmente. Ele e o Rian, que não estavam no banco de reservas, e o Ralf também. Eles treinaram normal. Beleza. Bom, é isso aí, Carlão. Agora a expectativa aí, o Natan voltar seria muito importante pro Guarani, porque eu acho que, cara, o Guarani deu muito azar nesse segundo volante, porque o Igor Pereira foi contratado tanto que o Farney até disse, ele vai ser o coração do time, né? O motorzinho do time, o box to box, como você gosta. Vai lá e machuca. O Natan, quando se acertou ali, foi lá e machucou também. Machucou, e aí o Hélio se viu agora, né? Nessa gestão, o Hélio Cizenando, ele se viu obrigado aí a improvisar. E a volta também do Maranhão é importante, né? O Guarani joga fora de casa, acredito que ele já não vai, mesmo ele sendo integrado e até relacionado, acho que ele não começa jogando, a não ser se ele estiver muito bem fisicamente, já no nível, né, dos titulares, mas é um cara que chega para fazer sombra pro Luca, né? O Luca não vive um bom momento. O Maranhão acho que tá mais saudável, né? Mais inteiro, a própria idade também, mais força, e o Luca é aquele cara mais, né, experiente, precisa de uma bola mais clara para fazer o gol, e o Maranhão ele não tem tanta intimidade com as redes como tem o Luca, mas é um cara que se apresenta mais, que cai pelos lados e pode ajudar. Acho que o jogo de Araraquara, se o Maranhão, não acredito, mas se o Maranhão estiver 100%, tem a possibilidade até de ele começar jogando, porque é um cara de velocidade, o Guarani vai ter espaço para contra-golpear, pode ser aí uma opção importante para o Hélio já utilizá-lo na próxima partida.
E é justamente o Rafael que não joga, né? O fator que foi a discordância do Hélio com parte da imprensa aí também. Ele não joga, tá suspenso pro próximo jogo, e o Hélio que começou a falar tudo aquilo, dirigindo as palavras à imprensa também, criticando a parte da imprensa, a torcida também. O causador disso, entre aspas, é o Rafael Rodrigues, que tem atuado improvisado também, e é justamente ele que não joga nessa partida contra o Ferroviária. E nesse episódio também, eu já falei do Rafael, eu acho que o Hélio ali, ele tava ainda envolvido com o jogo, ainda emocionado, né? Como a gente fala, com o jogo, com as cobranças, e como a gente disse aqui, não estou desmerecendo o currículo do Hélio, mas é a primeira vez, ele trabalhou no Figueirense mais pouco tempo, mas é a primeira vez que ele trabalha num grande clube como o treinador, né? Uma imprensa que cobra, uma torcida exigente, e na primeira instabilidade ele... Mas então, né? Agora eu temo pela sequência. Não, eu sei, só que eu não gosto da perseguição. Por exemplo, a partir de um momento infeliz do Hélio, ele ficar marginalizado, e junto com ele o Rafael Rodrigues. Isso eu não gosto. Como eu disse ontem, eu não concordei, acho que o Hélio foi por um caminho errado. Talvez ele pudesse se preparar um pouco melhor para a entrevista coletiva, toma um banho, se for possível, toma um banho, esfria a cabeça, conversa com o assessor e vai pro combate, né? Vai lá ser interrogado ou ser questionado. Agora, ele foi por um caminho errado, porém, isso não significa que o Hélio é tal e tal e tal, não. O Hélio é um grande profissional, já demonstrou isso no Capivariano. Eu acho que se ele tiver um pouco mais de preparo, a cabeça no lugar para as entrevistas coletivas, principalmente após um resultado ruim, dá para ele tocar o trabalho. Mas se ele for nessa coisa de combate, aí vai ser difícil para ele. E a Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe? A Ponte joga contra o América, né? Na sexta-feira, 8 horas da noite, um horário meio que diferente para essa nova versão de série B, porque no passado os jogos de sexta, eles eram já tradicionais. A Ponte enfrenta o último colocado da Série B, que é o Coelho, que vem de um empate em casa com o Sport em 0-0. É um América Mineiro pressionado, teve uma mudança no comando técnico. O Roger, ex-atacante, formado nas categorias de base da Ponte Preta, nascido em Campinas. Ele que foi técnico do Londrina recentemente, né? E a Ponte enfrentou o Roger como treinador do Londrina e levou a melhor. Ele está aí no comando técnico do time mineiro. A Ponte, ela tem aí algumas dúvidas em relação a atletas que já ficaram fora da última partida. É o caso do David Braz, zagueiro, e também do meia Elvis. Eles não atuaram na vitória contra o Avaí na ressacada por 2-1, e ainda são dúvidas para esse duelo no Moisés Lucarelli. Em breve a Ponte Preta vai divulgar as informações sobre ingressos, e claro que a gente destaca aqui na programação da CBN Campinas, Júlio. É isso aí, a Ponte tem essa questão aí, né, de ter perdido o Braz e o Elvis, só que no caso da ausência do Braz, o Lucas Cunha encaixou ali com o Márcio Silva, né? Encaixou. Aliás, mesmo nesse momento ruim da Ponte, de início de Campeonato Brasileiro de Série B, eu acho que o sistema defensivo é algo que encaixou. O Thales ainda precisa, né, de um pouco mais de rodagem, mas o miolo de zaga, sendo o David, sendo o Lucas, o Márcio Silva, muito, cara, e me enganou. Eu achei que o Márcio não ia virar, não. Até pelo, infelizmente, né, o retrospecto dele no Guarani de muitas lesões, mas se encaixou, entendeu o espírito de jogar na Ponte. Estou gostando desse princípio do Márcio Silva na Macaca. E o Kevson também, um bom lateral, um cara que arrasta, um cara participativo. O sistema defensivo, acho que o Rodrigo conseguiu encontrar. Falta o meio-campo, a parte de criação, né? O Elvis, não sei até que ponto vai poder contar com ele. Acho que mesmo se ele estiver recuperado, não sei se ele vai como titular no jogo contra o América, embora a Ponte não tenha um jogador sem ser o Elvis de criatividade. É um meio campo que erra muitos passes, quando precisa do jogo os volantes não se apresentam, defensivamente estão bem. E o ataque também, mesmo, né, em alguns momentos se precipitando, mas vai bem. O Potker com a correria dele, o Diego Tavares é um cara que ajuda muito, é um cara que sempre muito disposto. O Brian está se sobressaindo. Então é aquela coisa, é o que eu tenho falado também. Eu acho que a Ponte não tá difícil de arrumar. É um time meio que igual aos outros dentro da Série B.
Só que se a diretoria não der o suporte, não adianta, vai ganhar do Avaí e vai perder mais 3, né? Eu acho que tem que dar o suporte financeiro, tentar alguma criatividade aí para deixar os salários da rapaziada em dia para que o time possa corresponder, e tem possibilidades. No jogo contra o Avaí, ele colocou 3 volantes, né? Mas com o Cavalcante, o Murilo, ele meio que tendo a obrigação de ser o camisa 10, de tentar criar jogadas, mas assim, com muita dificuldade, muitos erros de passe. Em casa, eu não sei se ele vai ter essa condição. Eu gostaria de ver o menino Miguel, quem sabe armando o time, sei lá, tendo essa possibilidade, né? Enfim. É isso aí, 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 horas da manhã. Tá fechando lá, né, Chaib? Juventus 2, outro progressivo, 48 minutos, vamos até 52, tá 2-1 pro Juventus, primeiro jogo da semifinal, 2-1 na Rua Javari para o moleque Travesso. Valeu, meus amigos, grande abraço a todos, até amanhã. Valeu. Repórter CBN. Oferecimento Spaga Bar e Restaurante, a choperia do Grupo Faca. Presidente Lula